Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu quero pensar e refletir com vocês sobre o tema Um sono tranquilo. Para isso, vamos ler o Evangelho segundo que Lucas relata, capítulo 8, versículo 22 a 26, que diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água e colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes disse: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Queridos, Jesus tinha acabado de visitar várias cidades na região ali de Cafarnaum, na Galileia, e tomou a decisão de partir para o outro lado do mar da Galileia e chamou os seus discípulos. A maioria dos seus discípulos eram pescadores verdadeiramente profissionais. Então, imediatamente, eles prepararam o barco e saíram rumo ao local a qual Jesus possivelmente disse que eles deveriam ir. Mas interessante que, para quem conhece a região da Judéia, da Galileia, sabe que o tempo pode estar lindo, maravilhoso, o sol brilhando, mas ali na região do Mar da Galileia, sem nenhum aviso, o tempo muitas vezes se fecha e grandes tempestades se formam. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que antes da tempestade acontecer, o barco começou a seguir a sua viagem. E num determinado momento, Jesus encontrou um cantinho especial no barco, se reclinou e pegou em um sono profundo e tranquilo. E enquanto ele dormia, o barco navegava até que a tempestade surge. E com ela grandes ventos, as ondas se tornaram muito fortes e gigantescas, as águas começaram a invadir o pequeno barco, e os discípulos, mesmo aqueles que eram experientes, entraram em pânico. Possivelmente começaram a gritar, possivelmente
diante de toda a situação, eles utilizaram todas as técnicas que eles haviam aprendido para a tempestade, mas nada estava funcionando e o barco estava para afundar. E foi neste momento que, quando eles não tinham mais o que fazer, eles olharam para o canto e Jesus continuava dormindo tranquilo, num sono profundo, num sono reparador que ele necessitava. E os discípulos devem ter pensado: como é que ele consegue dormir? Nós estamos gritando aqui desesperadamente. Os ventos estão fortíssimos e fazendo um barulho horrível. As ondas jogando água dentro do barco. O barco sendo jogado por um lado e para o outro. E ele está dormindo? Como pode isso? E os discípulos foram, imediatamente disseram: mestre, mestre, olha o que está acontecendo. Olha a tempestade que está acontecendo e o nosso barco vai afundar e nós vamos morrer. O texto diz que Jesus acordou e eu quero crer que, por estar num sono profundo, ele deve ter dado uma boa espreguiçada, se levantou e disse ao vento: fica quieto. Olhou para o mar e falou: acalma-te. E diz o texto bíblico que imediatamente o vento parou e o mar se tornou calmo e tranquilo. Ele olha para os discípulos e chama a atenção em relação à fé que faltou aos discípulos diante de uma situação. Mas a pergunta que se faz aqui agora é: por que Jesus dormia tranquilamente enquanto o barco estava em uma tempestade caudalosa? Jesus dormia tranquilamente, em primeiro lugar, porque ele sabia qual era a vontade do Pai na sua vida. Em segundo lugar, ele sabia a sua missão. E em terceiro lugar, ele sabia que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso, no meio daquela grande tempestade, Jesus dormia tranquilo. E é por isso que eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje, você que talvez esteja passando por situações caudalosas, você que talvez não consiga mais dormir sem o uso de um psicotrópico ou até mesmo um floral para tranquilizar, para poder dormir tranquilamente. Eu quero dizer para você que a solução para um sono tranquilo está em colocar as nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Porque se nós estivermos na mão do nosso Deus, nós lembraremos que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça
se não for da sua vontade. Lembraremos que ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E ele também prometeu que jamais nos deixaria e nos abandonaria em qualquer circunstância. E eu quero te dizer algo mais. Pode ser que até mesmo em algum momento a nossa vida se vá. É o curso natural da vida. Mas até na hora de irmos para a vida eterna, iremos tranquilos, porque sabemos que do outro lado da porta, Jesus está nos esperando. Então não temas, acalma-te, pois Deus te dará tranquilidade e paz todos os dias da tua vida. E quando o dia final chegar, você estará com Ele por toda a eternidade. Paz e bem a todos e até a próxima reflexão, em nome do Senhor Jesus, e se Ele assim o permitir.